Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Gra, professora Graciela Pellegrini, sou professora da disciplina de administração para o curso técnico de segurança do trabalho. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre liderança. Liderar é uma habilidade que nem sempre a gente aprende, né? Na escola, no colégio, enfim. Porém, na nossa vida profissional, por vezes é exigido que a gente assuma atividades de liderança. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa aula. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que nesse formato fica melhor. Então, a nossa aula, né? Introdução à liderança. Liderar é a habilidade de influenciar pessoas a agirem de forma coordenada para alcançar objetivos comuns. Olha que interessante isso, né? A gente já vê aí que a arte de liderar busca objetivos comuns. Então, assim, o conceito de liderança, né, é uma habilidade que exige, né, que as pessoas, que faz com que a pessoa que esteja como líder, ela consiga coordenar as outras para alcançar um objetivo comum, ou seja, normalmente, né, o objetivo da empresa. Liderar é essencialmente comportamental. Liderar, gente, exige habilidade técnica, sim, exige o conhecimento técnico, mas exige muito a habilidade comportamental. Envolve visão, comunicação, tomada de decisão, capacidade humana de mobilizar talentos. Olha que poderoso isso, né? Liderança, resumindo aqui, né? Liderança é também contextual, depende do ambiente, das necessidades da equipe, do momento da organização. Não existe um modelo único, perfeito, existe um modelo adequado para cada situação. Vamos, né, exemplificar aqui. Vocês concordam comigo que é diferente eu liderar um monte de operários lá do chão de fábrica, tá? É diferente de eu liderar, vamos supor, um monte de engenheiros que ficam o dia inteiro fazendo projetos. Então, são duas habilidades, são pessoas diferentes. E o líder, ele tem que saber em qual ambiente, com quem que ele está lidando, tá? Existe, pessoal, algo muito importante, que é a diferença entre líder e chefe. Chefe é aquela pessoa autoritária, usa autoridade formal, normalmente, né? É aquela pessoa que a gente tem receio. Ele centraliza decisões, ele enxerga as pessoas como executoras de tarefa, faz isso, faz aquilo. Ele cobra resultados sem necessidade de orientar. Ele está ali para cobrar, ele está ali para fiscalizar. Ele atua de maneira corretiva, focado em apontar os erros. Você fez tal coisa errada, você errou aqui, você, né? Ele mantém uma distância emocional e profissional e ele opera de forma rígida e avesso a mudanças, ou seja, é assim e sempre será. Já o líder, que é a pessoa que a gente está falando aqui, ele é aquela pessoa que vai utilizar a influência, exemplo e o respeito que ele vai contribuir, que ele vai constituir, desculpa. Ele cria ambientes colaborativos, ele cria um ambiente de confiança. Eu respeito o meu líder. Eu tenho medo do meu chefe. Eu respeito o meu líder. Ele desenvolve pessoas e identifica potenciais. Ele comunica com clareza. Ele ajuda a alinhar expectativas. Bom, o que, que você está precisando? Vamos lá, vamos crescer junto, vamos melhorar tal habilidade. Ele atua preventivamente, direcionando antes que os erros ocorrem. Ele facilita mudanças com segurança psicológica, ou seja, não tenho aquela versão, nossa senhora, eu vou fazer isso porque eu tenho medo daquela pessoa. Não, eu vou fazer isso porque ele está me ajudando, ele está me explicando, eu me sinto no dever de fazer aquilo. E ele assume responsabilidade pelos resultados da equipe. Líderes geram equipes engajadas, inovadoras e produtivas. Chefes geram rotatividade, medo, baixo desempenho e clima tenso. Olha que interessante, né? Quais são os pilares da liderança moderna? Lembrando que a liderança moderna, ela exige competências técnicas. Sim, eu tenho que saber o técnico, porque se eu vou pedir para alguém executar alguma coisa, eu tenho que saber como que executa, né? Pelo menos o básico, como que faz. E também exige habilidades comportamentais. Os pilares, então, autoconhecimento. O líder deve entender quem ele é, quais são os valores dele, do que ele não abre mão, quais são as forças, os talentos que ele tem. Ele tem que entender qual é o estilo de comunicação que ele gosta, enfim.
Inteligência emocional, olha só, inteligência emocional. Ele tem que ser uma pessoa que tenha autocontrole, que saiba lidar sob pressão. Ele tem que ter capacidade de inspirar calma em cenários de crise. Olha que difícil, né? Ele tem que ter maturidade emocional, ele tem que ter uma comunicação não violenta, humanizada. E comunicação não violenta não tem nada a ver com eu sair falando e batendo ou falando alto e tal. Tem a ver com eu falar que a pessoa vai entender e não se sentir ofendida, tá? Ele tem uma comunicação efetiva, ele tem clareza no discurso dele, ele sabe dar feedbacks, ele sabe dar transparência, mostrar transparência nas decisões. Ele sabe tomar decisões. O líder tem que tomar decisões. E eu não estou falando aqui, ele tem que sempre tomar decisões certas. Não. Às vezes ele pode errar. Só que a questão é: sabe aquela pessoa que fica no meio do muro? Em cima do muro, desculpa, que você fala, meu Deus, o céu tá, ou isso ou aquilo. E a pessoa, eu não quero me indispor com ninguém. Não é um bom líder. O bom líder, ele toma partido, tá? Ele toma um lado e ele toma decisões. Não, vamos aqui, se der ruim, eu vou assumir a bronca. É mais ou menos isso, tá? Ele tem que saber gerir pessoas, a gestão de pessoas, atribuir funções, delegar atividades. Não tem nada pior do que um líder centralizador. Por que eu vou ter uma equipe para trabalhar comigo se eu quero fazer tudo porque eu não confio em ninguém? Será que é um bom líder? Não é, tá? Estilos de liderança. Então, a gente tem liderança situacional, ou seja, só para exemplificar aqui, nenhum estilo é o ideal, tá? Todos eles vai depender do local, vai depender do contexto, e às vezes um mix de tudo isso é que faz uma boa liderança. A liderança situacional, ela é aquela o quê? Que vai depender da situação que eu tô, certo? Transformacional, ela vai inspirar com propósito. Liderança servidora é aquela que prioriza as necessidades da equipe. Liderança democrática é aquela que envolve todos na hora de tomar decisão. E liderança autocrática é aquela que tem decisões centralizadas. Bom, aí vocês devem estar se questionando, tá, mas então liderança autocrática é ruim, porque o cara está tomando decisões por ele. Às vezes é necessário. Às vezes a liderança democrática, ouvir a opinião de todos é muito legal, mas às vezes o líder tem que chegar e falar assim: não, vamos por aqui, porque eu entendo que isso é melhor para a equipe. Embora talvez nem todos queiram, mas é melhor para o time, é melhor para a empresa. Então, ele toma uma decisão de forma autocrática, mesmo que a liderança dele seja democrática. Então, é esse mix. Tem horas que ele vai ter que ser aquela pessoa que vai servir, que vai fazer pelo liderado, mas tem vezes que ele vai ter que ser servido. Ele vai inspirar transformações, mas não é todo momento que ele vai ficar, né, dissertando frases transformacionais. Então, é esse mix, isso que faz um bom líder, tá? Competências de um líder eficaz, então, uma visão estratégica, ele tem que entender, bom, a gente quer chegar lá, o que a gente vai fazer para chegar lá? Ele tem que ter consistência e exemplo. Não adianta um líder que fala uma coisa e faz outra. Ele tem que ter capacidade de delegar. O que é delegar? Delegar, gente, só um parênteses aqui. Delegar é diferente de largar, tá? Delegar é faz isso, faz aquilo. E eu vou estar ali, né? Se precisar de alguma coisa, eu vou estar verificando o que a pessoa fez. E delargar é o quê? Faz isso e pronto. Se deu ruim, porque o fulano que fez. Se o fulano fez errado, é porque você, líder, delargou para ele. E você não delegou e esteve ali para monitorar, tá? Empatia é se colocar no lugar do outro. O líder tem que ter isso. Adaptabilidade. Mudanças acontecem o tempo todo. E o líder tem que estar antenado a isso e se adaptar a isso. Comunicação clara. O líder tem que ser comunicativo. Se é aquela pessoa que não fala, que está sempre assim, não vai ser um bom líder. O líder tem que falar, o líder tem que expor o que ele quer, o que ele precisa, por que ele precisa, como que tem que ser feito. O líder tem que mostrar isso. Delegação, né? Delegar é distribuir responsabilidades de forma intencional e estratégica. Não é abandonar tarefas, mas permitir que as outras pessoas cresçam.
Na minha experiência de vida, eu já vi líderes que eles não entendiam as principais habilidades de cada um, e às vezes eles delargavam responsabilidades para a pessoa que não tinha aquela habilidade, não tinha aquele conhecimento para fazer aquilo. E aí, claro, a pessoa não fazia bem feito. E aí, o que que acontecia? Ah, é porque o fulano não presta, o fulano isso, o fulano aquilo. Mas será que não foi o líder que deu uma responsabilidade incompatível com as habilidades daquela pessoa? Outra questão, né? Quando a gente passa algo para uma pessoa fazer, a gente delega algo para uma pessoa fazer, a gente tem que monitorar, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que dar instruções claras do que a gente quer, a gente tem que fornecer recursos, a gente tem que definir prazos. Isso é função do quê? Do líder. Acompanhar, reconhecer no final. Poxa, isso foi bom. Olha, tal coisa que você fez, que eu pedi para tu fazer, foi legal, mas podemos melhorar. Então, o líder ele tem que mostrar isso para o liderado. Se eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa, eu tenho que dizer o que eu quero, eu tenho que escolher a pessoa certa para fazer isso, eu tenho que definir limites e prazos, eu tenho que fornecer recursos, eu tenho que acompanhar e eu tenho que fazer o reconhecimento final, dar um feedback. E aí, sabe o que acontece em muitas empresas? O que acontece, né? Eu acredito que vocês vão se identificar aí, talvez nas empresas que vocês trabalham, vocês já viram isso. O líder vai lá e pede para uma pessoa fazer a coisa. Né? A pessoa não fez, ou não fez direito, ou não fez no prazo, enfim. Próxima vez ele vai pedir para o outro. Aí o outro fez tudo certinho, bonitinho. Aí quando ele tem mais alguma coisa para fazer, ele não vai pedir para aquele que fez errado, ele vai pedir de novo para o outro. E aí, daqui a pouco, ele está passando tudo para o outro. E aquele outro que fez tudo certinho vai se sentir sobrecarregado, vai se sentir, meu Deus, é tudo eu. Poxa, então o outro que não faz direito ou que simplesmente não faz, não entrega no prazo, se deu bem. Isso é um erro muito comum na liderança. E aí, o líder tem que entender isso, tem que ver, talvez, ou essa pessoa que não está fazendo, enfim, ela não pode ficar no time, ou talvez essa pessoa, sei lá, precisa de um treinamento, ou precisa de um puxão de orelha, né? Uma conversa, enfim. Mas eu não posso sobrecarregar um porque o outro simplesmente, não faz direito. Então, isso é um cuidado na liderança. Feedbacks. Feedbacks são importantes, tá? Para dar um feedback, pessoal, primeiro passo, eu relato a situação, eu descrevo o contexto. Porque pensa comigo, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, né? Quem tem filhos aí vai se identificar, talvez. Nossa, você nunca arruma seu quarto. Poxa, mas teve um dia lá em 2003 que essa pessoa arrumou o quarto. Então eu tenho que exemplificar, olha, ontem aconteceu isso, tal e tal. Aí eu tenho que falar o comportamento. Eu vi que você agiu de tal forma, eu observei que você fez isso, eu observei que você fez aquilo. E qual é o impacto disso? E olha, se continuar desse jeito, vai acontecer isso, 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 isso. Certo? Então eu tenho que entregar esse feedback, mas eu tenho que contextualizar. Existem feedbacks positivos. Poxa, olha, aquilo que tu fez ontem e tal, que você atendeu aquele cliente dessa forma, assim, assim, assado, foi muito interessante. Reforça, parabeniza. A gente tem muito isso de só dar feedbacks negativos. Não. Feedback positivo é importante. Construtivo, orientar para mudanças. Olha, foi muito legal o que tu fez em tal situação e tal, mas que tal você melhorar ainda de tal forma, tá? E feedbacks têm que ser imediatos, tem que ser no próximo evento, nunca na frente dos outros, tá? Mas logo na sequência. E não, lá no início do ano você fez isso, certo? Evitar generalizações como sempre, nunca. Focar em fatos e não em percepções, porque eu ouvi dizer que fulano falou que ciclano, né? Terminar com um direcionamento, olha, então já que tá assim, vamos mudar para tal forma. Porque senão a pessoa, tá, falou que eu faço tudo errado, e agora? Já vai direcionando, certo? É um momento, então, de motivar, de engajar. Olha, embora você tenha feito tal e tal coisa errada, tal e tal dia, vamos alinhar para acontecer isso, né? Com isso, a pessoa vai se sentir o quê? Engajada, enfim. Gestão de conflitos, né? Uma tarefa bem difícil. Gerir conflitos em equipe, gerir conflitos em time. Conflitos são naturais e podem gerar crescimentos
se bem administrados. Olha só, como? Às vezes eu tenho um conflito lá dentro da minha empresa e, conforme eu coordeno aquilo pode ser uma aula para os meus colaboradores, tá? Eu tenho tipos de conflito, né, de tarefa, divergência sobre como fazer. Um acha que tem que ser de um jeito, outro acha que tem que ser do outro, sobre responsabilidades, relacionamentos pessoais, enfim. O que eu tenho que fazer? Coletar as versões, eu tenho que ouvir a todos os que estão envolvidos e identificar a causa raiz, além do achismo de um ou de outro. Bom, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Tá, então vamos testar desse jeito? Vamos testar daquele jeito? Entende? E essa minimização de conflitos, né, como foi dito, ela pode ser algo muito positivo, porque às vezes, sempre foi feito assim na nossa empresa, sempre foi feito assado. Mas, às vezes, essa divergência de ideias pode ser enriquecedora e a gente pode melhorar ainda mais a empresa. E esse é o objetivo de um líder. O objetivo de um líder é fazer com que a empresa melhore sempre, né? Porque não tem coisa pior de, a gente sempre fez assim. Poxa, mas será que assim é o melhor jeito? Já pararam para pensar? Muitas vezes o desaprender uma coisa para aprender outra é que é mais difícil. Então, o líder ele tem que ouvir todos os lados e entender o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar aqui ou ali e tal. Certo? Pessoal, essa foi só uma pequena explanação, né, sobre liderança. Eu trouxe aqui algumas boas práticas, enfim, espero que quando vocês estiverem numa posição de liderança, vocês lembrem dessa aulinha aqui, recorram a ela sempre que for preciso, tá? Por quê? Mais cedo ou mais tarde vocês vão estar em cargos de liderança. Seja liderar um time, seja liderar uma equipe, seja liderar uma empresa inteira. Então, vocês vão estar. E assim, liderança, ela é muito mais do que simplesmente você saber tecnicamente uma coisa. Liderança é você olhar para o próximo, você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, tá bom? Então, eu vou deixar agora uma atividade na página de vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço.